pessoal, tudo bem? Estamos iniciando aqui o nosso segundo podcast da Educando Solar. O tema de hoje vai ser muito relacionado à área de financiamentos de projetos de usina solar. Eu estou aqui com a Priscila Araújo, ela é CEO da Fortune Cred, bacharel em administração de empresas pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, especialização em captação de recursos pela Federação Brasileira de Bancos, sócia fundadora da Fortune Cred e diretora de operações da MHZ Energia Solar, atuando na área comercial há 13 anos e dedicada ao segmento de energia fotovoltaica desde 2017, com ênfase em gestão de crédito, cobrança e integração para usinas solares em uma multinacional americana, com mais de 700 milhões aprovados e faturados por meio das principais linhas de crédito nacionais e internacionais. Priscila, seja bem-vinda ao podcast da Educando Solar. Muito obrigada, Gustavo. Muito obrigada pelo convite. Fico honrada estar aqui participando desse projeto tão lindo. Eu sou uma grande fã de educação, sou fascinada em tudo que se envolve a educação e para mim é uma honra estar aqui e compartilhar um pouquinho, né, dos conhecimentos que eu adquiri durante esses 13 anos. Então, agradeço muito pelo convite. Espero contribuir bastante aqui com vocês. Com certeza. O tema é muito extenso e eu tenho certeza que essa 1h30 vai ser muito pouco, né? Mas é bom que a gente cria um pouco essa visão financeira, né, do negócio e quem sabe a gente não cria um segundo momento para aprofundar no tema, né? Eu acho que é legal. E justamente para a gente começar, Priscila, fala um pouquinho, vamos pensar assim, né? Uma introdução ao financiamento de usinas solares. Quais são os principais modelos disponíveis de financiamento? Como é que tudo começa? Faz um resumo aí do início. Bom, financiamento ele sempre foi algo que me chamou muita atenção. Eu trabalho com energia solar desde 2017. Vim desse mercado que no começo era bem restrito, muito voltado para usinas maiores, residencial não tinha tanto acesso, era algo muito mais caro, né? O mercado, né, de solar cresceu bastante, desenvolveu bastante. E o financiamento sempre foi algo que me chamou muita atenção porque ele era muito direcionado. Então, eu comecei a entender, a buscar mais informações, a entender como que o mercado, como que os bancos identificavam. E lá em 2017, a gente identificou um gap. Usina solar não era considerado um bem para ser financiado, porque eles acreditavam que era algo muito oneroso, que não daria retorno. 2017, 2016 ali estava chegando no mercado. Exato, então, a gente começou a desbravar, literalmente, dentro de uma empresa que eu estava, foi construindo o mercado de financiamento para solar. Em 2017 tinham poucas linhas. Hoje a gente já trabalha com mais de 120 linhas que a gente consegue captar para algum recurso para uma usina solar. Seja ela para residência, seja ela para comércio, empresas. Enfim, é uma infinidade de processos que a gente consegue fazer para viabilizar o projeto. Então, hoje a gente já identifica que o financiamento é o maior trunfo que uma empresa pode oferecer para o seu cliente, né, final ali, para fazer a sua usina solar. Não, e é interessante você comentar, né? 2017 realmente estava muito no início, né? O governo começou a fazer as regulamentações a partir de 2012, 2013, né? Então as primeiras usinas vão começar a surgir ainda num ambiente muito inóspito, né? Então 2017 o pessoal ainda estava engatinhando, né? Não tinha nem tanta regulamentação. E é interessante ter começado lá, né? Porque realmente hoje a gente vê que a usina é altamente viável, né, Priscila? Completamente. Um fato que eu descrevo bastante é, em 2017, 2016, os bancos identificavam a usina como um carro. As plataformas de crédito, quando a gente começou a operar, era exatamente a mesma plataforma que tinha dentro de concessionárias. Porque eles identificavam que uma usina era algo ali que não era um bem móvel, mas também não era um bem imóvel, então ele ficou ali tentando entender o que era uma usina. A gente passou por um processo de apresentar o que era um projeto, então a gente tinha que vender 2 vezes. Convencer o banco, convencer o cliente de que era um projeto viável e depois a gente tinha que ir para o banco para convencer e vender novamente o mesmo projeto. Então a gente já começou a identificar que tinha uma dificuldade, tinha uma lacuna que a gente poderia sim
fazer algo diferenciado. Então, por isso que o financiamento para usina solar me chamou tanta atenção. São processos burocráticos, mas que a gente pode criar meios e métodos para facilitar tudo isso. Legal. E como é que é o perfil típico dos investidores, né? Qual que é o perfil das pessoas que de fato procuram investir em usina solar? Hoje a gente tem vários clientes, vários nichos, né? Eu posso afirmar isso, Gustavo, porque o que acontece? Hoje a gente tem o nicho, eu me especializei muito mais no nicho do agronegócio, porque a gente já identificou que o nicho já fazia ali o movimento de alavancagem. Porque hoje a gente identifica que o financiamento solar é muito mais para fazer uma alavancagem de capital. Mas o agro ele já vinha desse mercado. E dentro do mercado em si, né, o agro já movimentava bastante. Então, do mesmo jeito que ele pegava o financiamento para fazer um pivô, para comprar um pivô, para fazer um silo, ou até mesmo fertilizantes, né, fazer ali a parte de movimentação, ele sabia que fazer uma usina solar, quando ele identificou que era viável, faria o mesmo sentido fazer um financiamento. Então, as linhas que eram dedicadas para silo, para pivô, elas começaram a ser adaptadas também para fazer financiamento para o solar. Mas hoje, assim, o perfil de investidor, ela é vasta. Basta querer, basta ter nome. Eu costumo dizer que quem faz o crédito, quem faz o financiamento é o cliente. Um cliente que já está movimentando a tua conta, já tem ali um histórico bancário excepcional, ele vai fazer um financiamento com excelência. E é interessante entender, né, Priscila, que às vezes quando a gente fala de investidor, vem à mente apenas aquele grande empresário, aquele projeto grande. Eu posso chamar de investidor o consumidor final que quer pôr uma usina no seu telhado. Ele também é um investidor, né? Exatamente. Ele já entendeu que a usina traz benefícios, tanto, né, sustentável, tanto fiscal, enfim, de imóvel, tudo isso ele já identifica. Se ele tiver a oportunidade de ter acesso, um investimento de 50 mil reais, de 30 mil reais já é um investimento, ele já é considerado um investidor. E é interessante isso porque às vezes ele nem precisa desembolsar esse dinheiro. Ele pode procurar, como você comentou, se ele tem um bom relacionamento com o banco dele, ele pode procurar linhas de crédito para fazer esse investimento, né? Exatamente. Hoje a gente consegue atender qualquer público. A gente tem departamentos diferenciados, mas hoje a gente consegue atender qualquer público. Então, a gente tem linhas específicas para residências, para pequenos comércios, que fomenta muito mais rápido, gira muito mais rápido, mas que a gente consegue adquirir esse capital com 120 dias de carência. Então, o cliente ele não vai ter o desembolso de zero, né? Ele já vai iniciar a aquisição dando nada de entrada, já vai ter uma carência de até 120 dias e vai ter um prazo ali de em torno de até 84 meses para pagar. Então, ele realmente, quando as empresas falam, vamos trocar a sua conta de energia por um financiamento, é porque realmente é possível. Então, a gente consegue fazer essa alocação desse investimento que ele faz na conta de energia, que ele nunca vai deixar de pagar, para realmente alocar para o financiamento. Então, por isso que a gente destina para o residencial muito essa pegada de troque sua conta de energia pelo financiamento, porque realmente existe isso. E isso é interessante, a gente já começa a entrar num tema bem legal, que é o retorno do investimento. Exatamente. Né? Pensando nesse residencial, naquela usina do alto consumo, né? que ele vai gerar para ele mesmo, mas ele também pode entregar um pouquinho para a rede. Na média, Priscila, pela sua experiência, em quanto tempo tem-se um retorno sobre esse investimento? Em geral, eu vou trazer um parâmetro de comparação. Em 2017, 2018, a gente trabalhava com financiamentos, as taxas de juros eram menores, né, Selic ali menor e tudo mais. O produto era mais caro, então a gente tinha uma viabilidade bem menor. Então a gente tinha um retorno de investimento ali na casa dos 6, 7 anos. Hoje, fácil, a gente consegue um retorno de investimento em 4 anos. 3, 4 anos. Isso para usinas grandes também. A gente consegue ter esse retorno muito rápido, né, em comparação ao que era antigamente, né? Então, assim, a gente consegue ter É muito nítido que é um investimento viável. É muito nítido. Então, a gente traz essa viabilidade para o cliente, não só que o projeto ele é sustentável, não só que ele é viável, mas que ele também vai ter um retorno muito rápido. Então, ali a gente a gente fala muito se na casa de uma TIR, na casa ali do 1.6, 1.8,
que é a média que realmente a gente tem de retorno. Não, e é interessante, né? Você vê um retorno de 4 anos, arredondando aí pela média, uma usina tem uma vida útil de 25. Então, depois de 4 anos, a usina já está paga, você não precisa mais pagar o financiamento e você vai ter, então, 21 anos aproveitando, né, da geração de energia, pagando aí o mínimo, dependendo da concessionária, né, os valores alteram, mas pagando-se um mínimo, né, de energia. Quer dizer, a economia que se gera do médio prazo para frente é muito grande. E é o que você falou, é uma troca, né? No início, a conta ele vai pagar o mínimo mais a parcela do investimento. E muito provavelmente essa soma ainda fica mais baixa do que a própria conta original de energia dele, não é isso? Fica porque o que acontece? A inflação da conta de energia, ela tem uma tendência ali de uma média de aumento de 6 a 8%. Dependendo do financiamento que a gente propõe para aquele cliente, ele vai ter uma parcela fixa. Não tem nenhum tipo de inflação. Então, se ele fecha um financiamento com uma taxa de juros de 7% ao ano, é 7% ao ano. Ele não tem nenhuma variação, ele não tem nenhuma surpresa. A conta de energia, todos os anos aumenta, sem contar em tarifas, impostos, que é realmente o mercado, ele tem essas surpresas, né? Então a gente acaba tendo essa vantagem quando a gente trata de financiamento, porque não tem surpresa. Então a gente consegue equalizar muito bem a conta, o cliente ele já entra sabendo o que ele vai pagar, como que ele vai pagar e quando ele vai pagar. Então a gente não tem nenhum tipo de surpresa. E até quando, né? E até quando, exatamente. Porque depois que terminou o financiamento, acabou. Não tem o que. Ele vai só aí agora começar a usufruir da geração de energia dele própria, Exatamente. Né? É muito legal isso aí. Realmente é uma coisa que não tem volta, né? É uma tendência. A gente tem muito sol, né? Dependendo do local, a insolação é maior ou menor. Mas é uma tendência, não tem como fugir dela. E com essas contas, né, esses incentivos, realmente para a pessoa não entrar nisso é porque ela não tem condição mesmo, às vezes não tem um telhado, às vezes não tem, né, uma oportunidade de fazer isso, né? A gente costuma apresentar para os clientes que o financiamento dentro do mercado de 2024, ele apoiou as vendas dos integradores 54%. 54% de todas as usinas que foram fechadas em 2024 foram financiadas. Seja ela de pequeno porte, de médio porte ou de grande porte. Se a gente tem uma equalização de valores, né, de desembolso, a gente vai pensar o quê? Se 54% foi financiado, os demais foram, né, recurso próprio ou de alguma outra fonte. Provavelmente o integrador teve que fazer um parcelamento. Enfim, o que a gente identifica de oportunidade? Ainda tem muito mercado para ser explorado. A gente tem um grupo, né, uma comunidade, onde a gente compartilha bastante informações e o que a gente mais escuta na minha região, eu nunca ouvi falar disso. Nossa, é mesmo, ainda tem isso, quer dizer, tem. O tema ainda está muito novo, né? Hoje o mercado tem, em média, 8 a 9 plataformas dedicadas para o solar. Então, são 8 financeiras ali que se especializaram e entregam um produto específico, né, de financiamento. A maioria dessas financeiras, elas estão muito restritas em certas regiões. Ainda não tem uma divulgação tão ativa. E algumas regiões ficam muito à mercê simplesmente daquele banco local, né, que a gente não vou falar nomes, mas aquele banco que acaba sendo muito mais oneroso. Então, isso acaba restringindo. O fomento do financiamento ainda é muito baixo dentro do Brasil. A gente acredita que ainda falta a parte de não só incentivos de financiamentos, né, incentivos fiscais, mas também na divulgação e propagação dessas linhas, né, desses meios que é possível, tanto para o integrador, tanto quanto para o cliente final. O consumidor final. Exatamente. E Priscila, vamos falar um pouco, você falou das linhas de créditos e de incentivos, né? Inevitavelmente a gente esbarra nas regulamentações de governo e nas regras macroeconômicas, né? Sim. Não tem como fugir disso. Para 2025, a gente tem uma perspectiva de um aumento na taxa Selic, né? Por enquanto ainda é só uma projeção, mas todos os órgãos ligados nesse cenário projetam uma Selic próxima de 15% até o final do ano.
Como é que isso impacta nessa fala sua de que apenas 54% dos projetos foram financiados, né? Sim. Quer dizer, você vê uma ligação nisso para 2025? Você acha que vai mudar, vai aumentar, vai diminuir? O que você percebe? Durante esses últimos anos, o que a gente tem identificado? O mercado ele passa por sazonalidades. Então, nesse primeiro trimestre, as linhas acabam sendo mais restritas, o acesso acaba sendo mais restrito, os bancos ficam mais fechados, e isso é natural. Porque a gente está saindo, né, de um período vigente, eles têm que fazer o balanço, têm que identificar o que foi de inadimplência, têm que movimentar, e aí sim eles fazem uma nova metodologia de crédito. É normal, é natural, todos os anos isso acontece. A Selic ela tem um impacto positivo e negativo. Ela tira do mercado quem realmente é os aventureiros, que vai fazer somente só por fazer, e a gente infelizmente ainda tem alguns que tem aquele pensamento de vou fazer, vou pegar o dinheiro e vou deixar, né, sem pagar e tudo mais, vira inadimplência e o banco que se vire porque, né, fica dessa forma. A gente tem muitos aventureiros dessa forma em todo o mercado, não é só no solar, Isso, mas esse aí é não geral. é exceção, não é uma regra também, mas... E acaba que os bons pagam pelos ruins, né? Exatamente. Mas, enfim, é Exatamente. cultural até. É cultural. Mas, assim, a gente vê muito incentivo ainda de aportes, né? O que o BNDES, o que os fundos constitucionais conseguem trazer é justamente um incentivo para... Temos recurso, a taxa pode ser variável. O que a gente identificou nesses últimos 4, 5 meses é que trimestralmente eles estão avaliando. Teve diferença na inflação? Teve aumento? Teve redução? Se teve, a gente vai mudar a taxa. Claro que não vai ser tão expressiva, mas a gente faz uma regularização da taxa e a gente faz uma nova movimentação de taxas para os clientes. Entendi. Então, a gente acaba tendo ali uma equalização e os bancos identificaram que isso era um perigo para eles. Então, eles estão fazendo trimestralmente uma análise e um balanço de tudo que foi financiado, de como que foi financiado e como que eles podem oferecer uma nova oportunidade. Então, eles fizeram uma nova regulamentação e no quesito, porque, em média, se demorava 2 a 3 anos para se regularizar uma nova taxa. É interessante a cada 3 meses, né? Infelizmente, o mercado está muito instável, né? Não dá para esperar um ano. Mas também fazer todo mês deixa muito inseguro, né? A sociedade como um todo. Então, 3 meses acho que é achar um meio termo aí para dar uma equilibrada, né? Sim, e o que a gente identifica também é porque demora-se 3 meses para a gente concluir um crédito em geral ali numa faixa de até 5 milhões. Abaixo de 5 milhões, a gente tem um prazo médio de 120 dias a 180 no máximo. Então, eles já identificaram que esse período é o que a gente apresenta o projeto, esse projeto é viável, pode dar sequência, a gente faz todos os trâmites burocráticos, finaliza o recurso, disponibiliza, nova rodada, vamos avaliar se equalizou, se está coerente, se o banco está suportando, se os fundos estão suportando e a gente faz uma nova rodada. Então, a gente identificou que eles estão trabalhando dessa forma. Para a gente ficou muito mais facilitado. Então, hoje a gente já tem acesso a muita coisa digital. Antigamente, até o ano de 2023 ainda era tudo manual. Não é muito antigamente, não, né? Até 2023, a gente tem aqui dentro da região de Goiás, fundos constitucionais, que é o FCO, a carta consulta era 100% manual. Papel mesmo. Então, era uma apostila de quase 120 páginas que a gente tinha que preencher só para a gente poder apresentar isso para o banco, para o fundo e falar, olha, esse cliente tem capacidade, o projeto é viável, pode disponibilizar recurso para ele? Hoje não. Hoje é um dossiê online que a gente preenche com muita facilidade. Então, facilitou muito para a gente. Legal. E Priscila, você falou que se especializou muito na parte agrária, né? Mas dentro do universo aí, se a gente separar assim, usinas de domicílio, aquelas pequenas usinas, aí eu tenho as usinas maiores, às vezes de empresa, indústrias, usinas agrárias e as usinas de investimento, né? Nessas 4 linhas de mercado. Como é que estão as linhas de crédito para cada uma dessas situações? Você consegue separar o que mais sai para cada tipo? Sim, claro. Bom, financiamento para rural e para empresarial, ela tem muito mais vantagens, tem muito mais oportunidade de mercado. Legal.
o rural está dentro dessa com bastante oportunidades. Então. O rural ele tem muito mais oportunidade do que o próprio empresarial, porque o rural ele já vem de uma tendência, já vem de um costume, né, de fazer financiamento. O agro ele já tinha a mania, né, de fazer financiamento para fazer um pivô, para fazer um silo, para fazer a própria plantação, fertilizantes, aquisição enfim, de maquinário, fazer uma parte de granja, né, galpões, fazer toda a estrutura para granja, chocadeira, enfim. Então, ele já tem uma tendência de trabalhar alavancado. Isso era natural para ele antes mesmo de usina solar existindo, né, e for fomentado. Então, assim, como a gente já tinha essa tendência, as linhas que eram destinadas para o próprio rural, ela somente se adequou para adquirir também uma usina solar. Então, eles entenderam o que era uma usina solar, se era, né, semelhante a um pivô, se era semelhante a um silo, e equalizaram ali as informações e, sim, fizeram a mesma tratativa. Então, um exemplo de uma linha que a gente trabalha bastante, que é o Inovagro, ela tem uma taxa de juros de 8% ao ano. Ela atende tanto para o rural, ela atende para o silo, ela atende uma colheitadeira, ela atende uma usina solar. Então, assim, é a mesma linha, exemplo, a gente faz para a usina solar. E é uma taxa muito atrativa. É uma das linhas que a gente mais trabalha dentro do nosso portfólio. Pensando no Selic do jeito que está hoje, fica realmente bem atrativa. Tem muitos financiamentos que a gente apresenta que o próprio cliente fica assim, não, isso aqui não existe. É real, pessoal. Temos linhas de crédito que a taxa de juros é menor que a própria Selic. Então, se a gente está falando, a gente já trabalhou com linhas de crédito com taxa de juros de 4% ao ano. É uma linha específica para o rural também, para produtor familiar, onde a gente tem um giro mais rápido, mas é uma taxa de juros de 4% ao ano. Nossa. Então, que é o Pronaf. O pessoal acaba tendo um pouco mais de dificuldade, mas eles têm uma possibilidade muito maior de alavancar esses pequenos produtores rurais. Bacana. E o empresariado? No empresário, no meio empresarial, tanto comércio quanto indústria, a gente também tem bastante linhas destinadas para eles. O que a gente identifica é pouco utilizada. É mesmo? Muito pouco utilizada. Olha só, empresário. Vamos pegar dinheiro e investir em usina solar. Essa semana mesmo nós tivemos um atendimento a um cliente de uma gráfica e ele trouxe para a gente uma necessidade de usina solar, né? E ele falou que nunca teve acesso, correntista de banco de longa data, mas que nunca teve acesso a nenhum tipo de financiamento, porque ele não sabia que podia fazer aquisição de máquinas de gráficas por meio de financiamento. E a gente pegou e montou um plano para ele, porque é viável, é possível. Ele ainda trouxe a experiência dele. Nós fazemos o nosso produto, fazemos a produção, ficamos ali juntando o recurso para aí sim a gente fazer uma nova aquisição de uma máquina. Olha, o tempo que você tem de juntando esse dinheiro, você alavanca esse dinheiro muito rápido e, além de tudo, o que a gente identifica bastante que é muito vantajoso praticamente todas as linhas têm uma carência para pagamento. Então, a gente trabalha aqui com uma carência mínima de 12 meses. Então, você tem um ano para fazer todo o processo para a gente poder ter realmente um retorno e começar a investir, a fazer o pagamento. E é interessante que quando ele investe em máquina, às vezes ele tem que encomendar a máquina, tem todo o tempo de fabricação, às vezes a máquina é lá de fora, tem toda a importação, então realmente os 12 meses acaba que consomem rapidamente. Sim. No caso de uma usina solar, não. Né? Então, o processo de você contratar, instalar, talvez a parte de ativação, aí depende da concessionária, às vezes varia muito, mas o prazo é muito menor comparando-se com a aquisição de uma máquina, né? Com certeza. A usina, a gente considera que uma usina está operando em 120 dias. É a média. Claro que a gente tem usinas maiores que demandam mais, óbvio, mas a média é sempre 12 a 6 meses, 120 dias a 180 dias. Então, é essa faixa de prazo que a gente sempre tenta colocar e dar um fôlego também, né? Mais 6 meses ali para o cara fazer, identificar que ela está dando retorno mesmo, para sim ele começar a pagar. Outra coisa que a gente faz muito para dentro do agro e também do empresarial é o pagamento anual. Então, ele não precisa desembolsar todos os meses. Entendi. A gente faz ali um plano de negócio para apresentar para o banco, para o fundo, que seja o pagamento anual. Então, ele faz ali um caixa
né, expressivo, ele consegue ter a produção, consegue ter ali o benefício da energia, a conta de energia que ele parou de pagar. Já parou, né? Paga só o Já mínimo tá pagando ali. só o mínimo. E aí sim que ele tem o desencaixe mesmo para fazer o pagamento do financiamento. No agro, isso é muito comum vincular a safra, né? Sim, sim. Nas empresas, você pode vincular a uma sazonalidade, de repente a um Natal que ele naturalmente vende mais, né? Isso é bem Exatamente. interessante, né? Exatamente. Então, a gente identifica também a sazonalidade do próprio cliente, do próprio empresário, e a gente tenta encaixar de acordo com a necessidade desse cliente. Então, por isso que a gente vai avaliar, quando a gente faz um projeto, não é um projeto simples, é um projeto onde a gente vai avaliar toda a vida contábil dele. Você tem que entender do negócio dele um Tem que pouco, entender né? do negócio dele. Nós estamos com um cliente que a gente está, assim, é um portfólio extremamente novo para a gente, que é uma usina de biogás. Então, a gente está indo a fundo mesmo do que, como que funciona, como que gere, tudo isso para a gente poder fazer um financiamento. É uma usina de grande porte e para a gente poder apresentar isso para o banco. Mas a gente precisa entender primeiro. O dever de casa, Dever né? de casa. E como é que estão as taxas para esse empresário, né? Você citou alguns números para o agro e quais seriam agora do empresariado? Hoje a gente trabalha com 2 linhas específicas quando a gente trata de empresário. A gente vai trabalhar com o BNDES baixo carbono, que é uma taxa de juro ali na casa de 4 a 6%. Então, vai depender ali do porte do cliente. O BNDES Fundo Clima também é uma das linhas mais cobiçadas que temos no mercado, porque ela atende tanto o agro quanto o empresarial. Ela está numa faixa também de taxa de juros de 7% ao ano, né? Todas essas linhas que a gente trabalha é num prazo médio de 120 meses e uma carência ali de 12 meses. Podendo também a gente mexer um pouquinho na carência. A gente pode conseguir a carência de até 36 meses. Porque se a usina for de grande porte, ela vai ter um período maior, ela vai ter um período de processamento, de retorno mesmo, de homologação, de volta de pagamento ali da conta de energia. Então, a gente consegue fazer um cronograma maior para carência. Mas, em média, é 120 meses de pagamento, né, total, e 12 meses de carência. Mas está sempre também nessa faixa, de 7% a 8%. Entendi. Agora, quando a gente vai para o consumidor residencial, difícil ele conseguir esses números, né, Priscila? Infelizmente, a gente já está começando, a gente está percebendo a movimentação do governo em relação a alguns tipos de programas. Isso é normal. Então, o FGTS, incluir a usina no programa Minha Casa Minha Vida já é possível. Então, ali, quando você for fazer a aquisição da tua casa, né, o residencial, você pode colocar o valor do projeto já dentro em financiamento da Minha Casa Minha Vida. Ou pegar ali parte do FGTS como entrada e já também embutir a usina solar. Isso é possível, mas só na parte de aquisição da casa, da residência. Mas, infelizmente, as taxas de juros ainda estão muito agressivas, né, comparado ao, né, o Fundo Clima, algum outro tipo de linha oficial que a gente chama. Infelizmente, a gente ainda está passando por essa movimentação. Temos sazonalidade, sim, onde a taxa de juros dá uma reduzida. Ali no segundo semestre do ano, sempre dá uma queda ali um pouco, mas sempre está ali na faixa de 1,2, no máximo estourando 2,4. Aí já ao mês, né? Ao mês. Não é ao ano, não. Não é ao ano, é ao mês. Mas, Priscila, pela sua experiência, mesmo com essa taxa mais alta de, vamos jogar 2% aí, 1,8% na média, mesmo com essa taxa mais alta, vale a pena? Vale muito a pena. Vale muito a pena porque é o que a gente trouxe. A conta de energia ela vai ter um aumento significativo muito maior. As bandeiras vão ser muito maiores. Então, assim, a gente traz essa conta e hoje, de fato, a gente já tem essa modalidade onde a gente troca a conta de energia pela parcela do financiamento, justamente por conta disso. A conta de energia, ela está ficando mesmo com a taxa de juros um pouco maior, em comparação a outras linhas, ela ainda é muito vantajosa por conta disso, porque ela vai equalizar com a conta de energia. O que os bancos identificam? Eu sou da residência, eu tenho meu compromisso ali com a conta de energia, faço isso todos os meses. Poxa, então eu vou fazer um fracionamento de valor ali que ele consiga pagar na mesma proporção. Então, dificilmente eu estou pagando R$300 de conta de energia e o banco vai me oferecer uma parcela de R$1.200.
ele tem uma equalização ali que a gente já identificou. Antes não era dessa forma. Eles não identificavam que tinha esse desencaixe, né? Então, a gente já consegue ter um fomento muito maior nessa parte. Não, e se você já pensa isso desde o projeto da usina solar, né, que seja de telhado, se você já pensa na parcela do financiamento que vai caber, já fica muito mais fácil você já levar isso pronto para o banco, né? E ele entende que aquela parcela, o nível de inadimplência vai ser muito baixo, porque o consumidor já está preparado para arcar com aquela despesa no fluxo de caixa pessoal dele, Sim, né? exatamente. Aquela despesa já está lá, então você só está dividindo ela em duas fontes, né, que você vai ter que pagar, né, que seria ainda uma parcela do financiamento e mais a concessionária que vai então vir com um valor menor, né? Exatamente. E o que a gente identifica também para o residencial é a velocidade. A gente entende, a gente tem um departamento exclusivo para o varejo, onde a gente entende a necessidade do integrador do varejo, onde eu tenho que ir no cliente hoje e tenho que sair de lá com a contrato assinado, literalmente. O varejo é imediatista, É imediatista. Né? Então, a gente precisa de linhas de financeiras que trabalham com esse mesmo imediatismo. A gente tem hoje adaptado essa modalidade justamente para financeiras que entenderam esse mercado. Entenderam o mercado que ele precisa do crédito para agora. Preciso sair do cliente já com tudo assinado, com crédito na minha conta, porque daqui uma semana eu tenho que vir já com material para instalar. Então, o imediatismo do varejo, do residencial, ele faz essa perspectiva de taxa de juro. A gente sempre brinca com o cliente final, principalmente quando é um porte maior, que é, se você quiser um crédito rápido, a taxa de juro vai ser maior. Porque se você quiser o crédito para ontem, aí você vai precisar desembolsar mais. Se você quer um crédito com uma taxa de juro menor, você vai demorar mais tempo. Aí você vai trabalhar mais. Eu vou trabalhar, eu vou criar um projeto para apresentar a capacidade de pagamento, para apresentar o projeto usina fotovoltaica, para que o banco identifique que ele se encaixa dentro de uma linha, pedir o recurso e aí sim eu faço o desembolso. Entendi. E acontece, tem gente que às vezes não tem pressa, né? Muitas pessoas não têm pressa e a gente usa algumas estratégias dependendo da sazonalidade do cliente e principalmente no período ali de vacância que tiveram de G1, GD0, enfim, tudo isso, a gente tinha prazo para cumprir. Então, as usinas tinham que ser homologadas até determinado prazo. Sim. Então, a gente fez uma estratégia, ela foi bem assertiva, que foi, eu preciso de um crédito rápido. Então, eu vou no banco, faço um financiamento rápido, um CDC direto, pego o recurso, faço a usina enquanto está gerando, eu estou fazendo o trabalho de processo para captação de recurso de linhas oficiais. Aí você pega um e paga o outro. Exatamente. Você troca a dívida. Eu troco a dívida. Isso é legal. Porque a gente identificou, principalmente por conta do período de vigência das usinas que precisavam ser homologadas e operação, a gente identificou que ia ser um grande gap de usinas que iam ser perdidas por conta disso. Então, a gente usou uma estratégia para a gente fomentar isso, o cliente não perder a oportunidade para a gente poder movimentar isso. Então, a gente trouxe uma estratégia e foi muito aderente, tá? Foi bastante aderente. Utilizamos em alguns casos ainda, mas é realmente aquele cliente. Preciso para agora, mas eu ainda quero pagar barato. Então, vamos fazer uma estratégia, vamos pensar junto. Que legal. E dentro disso, Priscila, assim, a gente falou muito de incentivos, falamos do Minha Casa Minha Vida. Você vê para 2025 algum movimento do governo de favorecer ainda mais essas linhas de crédito? Para a usina fotovoltaica. E pensando também assim, desde o pequeno até o grande, que o rural já tem um incentivo muito grande, esse governo já está fazendo. Sim. Talvez o que menos tem realmente é o residencial, né? Eu acredito muito que as financeiras elas já identificaram que é um produto de altíssima qualidade, é um produto onde foi fomentado. Eu costumo também trazer um pouco do nosso cenário ali de pandemia, onde tivemos um alto, né, crescimento. Nossa, foi demais, foi né? No começo, estratosférico. 2021 foi muito grande. Foi estratosférico. E começaram a sair aqueles que não conseguiram suportar, de fato, né? Tiveram ali um limpa, principalmente após a Lei 14.300. Então, o banco agora está com quem realmente faz o projeto e entrega o projeto.
Então, a partir desse momento, estamos identificando que tem muito incentivo no sentido de vamos trabalhar uma taxa diferenciada, vamos fazer alguma campanha diferenciada. A gente trabalha em novembro, se eu não me engano, em outubro, nós tivemos um integrador que a gente fez uma campanha onde a gente fomentou 42 projetos, todos financiados. Que legal, hein? Uma financeira específica trouxe uma oportunidade e identificou, vamos testar? Vamos testar. Então, a gente já começa a identificar que as financeiras e os bancos estão começando a fazer testes, a fazer mais incentivos. Vamos equalizar a taxa? Vamos trabalhar com uma taxa fixa, que eu acho que funciona? Então, a gente já começa a perceber que em 2024 estavam testando algumas estratégias. E deu muito certo. Deu muito certo. Para 2025, a gente acredita muito que vai vir bastante novidade. Esse primeiro trimestre é ainda um pouco mais parado, um pouco mais lento, até mesmo para a gente poder finalizar ali o nosso 2024, normalmente. Mas eu já identifico que tem ali uma movimentação por trás dos bancos mesmo. O governo ainda está meio silencioso, posso dizer assim. Mas os bancos já estão se movimentando para trazer algo diferenciado. Plataformas mais inovadoras, crédito mais facilitado, avaliações mais facilitadas também. Então, assim, a gente já percebe esse movimento dentro do mercado. Que massa, né? É bom a gente ver a coisa movimentando, né? O mercado procurando soluções para atender a sociedade. E o governo, realmente, ele tem a inércia dele, né? Ele está trabalhando muito nos projetos maiores, ele procura muito na questão de regulamentar, de taxar, enfim, está no papel dele também, né? Eu conversei muito aqui com o nosso entrevistado anterior, o Max. Falei, olha, a sociedade também tem que brigar pelo papel dela, né? Porque o governo vai fazer o que ele gosta de fazer, que é arrecadar, e está no papel dele. A sociedade tem que fazer o papel dela de fiscalizar, vigiar e cobrar. Exatamente. E o mercado tem que achar alternativas também que atendam, né? Então é muito legal ver que os bancos, pelo menos, eles estão já começando a pensar nessas soluções que atendam a sociedade, que é quem está no elo mais fraco aí, né? Exatamente. E nas taxas maiores, né? Com certeza. A gente também identificou no final desse ano de 2024, a gente já está começando a perceber também para 2025, que os bancos identificam os integradores agora como parceiros. Vamos entrar, vamos ver, identificar qual é a necessidade, qual que é o perfil do teu cliente, vamos tentar entender, vamos equalizar ali a situação para a gente poder atender esse cliente da melhor forma possível. Então, a gente já tem, inclusive, era algo que não se acontecia, vamos cobrir a oferta do banco X. Concorrência, eles estão brigando mesmo. Então, isso é muito interessante e fomenta muito, dá um gás muito maior para a gente. Porque tinha-se o integrador, o cliente, né? E tinha o banco, onde o banco ofereceu aquilo e pronto, acabou. Se quiser isso, né? Se quiser desse jeito. Então, a gente já começa a perceber essa mudança. Então, isso é muito interessante e dá muito mais ânimo para a gente. É legal. Priscila, o que você entende que são os desafios e riscos, né, num financiamento solar ou para um ano de 2025? Qual que é a sua percepção? A minha primeira percepção, eu acho que eu até comentei já, é a deficiência de informação. Acredito muito que esse papo aqui que a gente está tendo já vai destravar bastante, porque a gente ainda percebe muito a deficiência do mercado, a gente percebe muita falta de informação. É muito nítido quando a gente escuta que tem clientes, tem integradores que não têm acesso a financeiras. E está, assim, disponível no mercado. É algo que ele pode... E a gente fica perguntando, mas você está usando capital próprio, você está financiando, você está parcelando isso de recurso próprio, é muito arriscado, tanto para você quanto para o cliente, enfim, é uma via de mão dupla. Então, se você trabalhar com o dinheiro dos outros, é muito melhor. Muito. É muito melhor. E quando a gente fala dessa falta de informação, bom, o Brasil é muito grande, né? A gente, por estar aqui numa capital, Goiânia, a gente acha que todo mundo aqui sabe. Exatamente. Mas não é bem assim. E é isso que eu queria perguntar para você. Essa falta de informação, ela acontece também nas capitais? Ou é só quando a gente vai mais para o interior? Como é que tá isso aí? Ela também acontece dentro das capitais. Nós temos linhas de desenvolvimento que literalmente ninguém pega. Nossa. Ninguém acessa de fato.
Nós temos em São Paulo uma linha chamada, um banco, né, o Desenvolve SP, que é exclusivo para empresários, e o que eu mais escuto dentro do mercado eu nunca consegui pegar. E a gente já fez vários financiamentos dentro do Eu Desenvolve. não conseguir pegar, pode ser várias coisas, Tem né? que ter um motivo ali. É. O maior motivo que a gente vê é a burocratização. Porque aí vê aquele tanto de informações, aquele tanto de coisa, de documentação que ele tem que mandar, que ele tem que resumir, que ele tem que fazer, que o integrador, que ele está ali fazendo o feijão com arroz, de vender, de fato, de ir atrás, bater porta em porta, acaba que ele não tem esse prazo para fazer isso aqui. Ele desiste. E o cliente que, né, vamos ser bem sinceros, ele não é a prioridade dele. Ele não vai deixar de fazer o dia a dia dele ali, de fazer, né, as reuniões dele para venda e tudo mais, para ir num banco, ficar lá 2 horas esperando o gerente atendê-lo para passar aquele monte de informação. O cliente não tem esse tempo, o integrador não tem esse tempo, e falta ainda dentro do mercado essas informações de... Tem empresas que fazem isso. Tem empresas que conseguem fazer essa... A Fortune Credit. Não estou fazendo... Não é um merchandising, tá? A gente é muito colaborativo, a gente tem outros parceiros também. Mas sim, a Fortune, ela veio justamente para o mercado para desmistificar isso aqui. Porque é fácil acesso. Tem como. É burocrático. Não tem como não ser também, né? Eu costumo dizer que é burocrático, mas é bom. É bom mas porque sai, a gente sabe fazer. A gente já entendeu. E o diferencial que a gente sempre traz pro mercado hoje a gente conhece uma usina solar, que é a maior deficiência de um gerente quando pega um projeto. O gerente de varejo, por exemplo, ele tem que conhecer de tudo, não dá conta, Ele né? não consegue. E é natural, é normal isso. A gente compreende isso. Então, essa burocratização acaba impedindo que os clientes tenham acesso a tantas linhas, a tantas opções de financiamento. Então, a gente acaba ficando muito à mercê daqueles créditos CDC, com o que o cliente vai no aplicativo dele, aparece assim, oferta de 25 mil com taxa de juros a 2,5. Clica aqui, já cai na conta. Já cai na conta. Então, assim, acaba que tem essa tendência por falta de conhecimento. Então, acho que o governo, os bancos, as financeiras tinham que propagar mais. A gente começa a perceber que agora eles entenderam que precisam usar. A gente está aqui num podcast, é algo que vai propagar, é algo que todo mundo pode ter acesso, e a gente sente essa falta. O integrador tem essa falta. Entendi. Então, bom, você comentou de São Paulo, o Desenvolve SP. Goiás tem algum incentivo desse, algum órgão desse que também financia e que dá crédito para solar? Nós temos aqui... Até fugiu o nome, gente. Deixa eu pegar minha colinha aqui. Nós temos aqui o Goiás Fomento. Goiás Fomento, Fomento, perdão, pessoal. Mas é assim mesmo. Muita coisa. É muita linha. A gente não consegue decorar todas. A gente trabalha com as mais tradicionais, mas a gente tem bastante linha. Então, hoje a gente tem em torno ali de uma média de 20 fomentos espalhados pelo Brasil todo. Então, a gente tem fomento no Tocantins, tem fomento no Rio Grande do Norte, tem fomento no Paraná. Então, você do Paraná, você do Tocantins, tem acesso a isso. E hoje, a maioria dessas agências de fomento, elas já estão disponibilizando tudo online. Então, o empresário, ele tem mais acesso a isso. O integrador, ele precisa viabilizar. Ele tem que facilitar a vida do cliente dele. Então, é por isso que a gente traz essas perspectivas e essas possibilidades para eles. Tá, então você comentou sobre a burocratização, que é um desafio. A gente tem que vencer, né? Tem mais algum outro desafio e risco? Eu acredito muito também que o desenvolvimento ali do portfólio, né? A gente conhecer o portfólio e entender de fato, porque hoje o crédito ele tem as suas nuances. Hoje, para a gente definir uma linha de crédito para um cliente, ele precisa ser muito específico, ele precisa entender o nicho, o tipo de projeto, se é para autoconsumo, se é para consumo próprio, se é para investimento. Então, a gente tem ali um roteirinho básico que a gente faz, que todo mundo tem que fazer para identificar. Tem uma oportunidade para esse cliente? Legal. Temos essas oportunidades. Eu acho que essa informação que a gente consegue levar para eles é muito vantajoso e, claro, saber que tem linhas de crédito que tem taxa de juros de 4% ao ano. Olha só. Pessoal, isso é importante. Existe dinheiro
disponível para financiar a sua usina solar. É só você procurar a pessoa adequada, as empresas adequadas, você integrador, procure as empresas corretas, que eles vão te auxiliar a encontrar essa linha de crédito disponível para financiar a sua usina solar. É importante a gente usar desse crédito que já está disponível, é muito melhor do que você colocar o seu capital nesse projeto. É um projeto grande, né? E que tem um retorno muito favorável, né, Priscila? Com certeza, com certeza. Acreditamos muito que o financiamento ele vai ajudar muito os integradores, vai ajudar muito os clientes, ele vai abrir muitas portas. A gente identifica muito o cliente que faz o financiamento, ele tem aquele fôlego e tem aquela paixão de, não, a usina vai funcionar e eu estou ali realmente fazendo um investimento muito positivo para mim. Então, ele traz aquela sensação de estou fazendo, o negócio funciona e eu tenho um retorno muito positivo. A gente sempre costuma falar, qual que é o seu sonho? O que você quer, né, de fato investir hoje? É usina? Com certeza essa não vai ser a primeira opção. Mas a gente mostra para ele o retorno que aquilo vai dar, quanto ele vai economizar. Legal. Priscila, numa das conversas que eu tive, as usinas, elas, ao longo da vida útil dela, que a gente comentou de 25 anos, por exemplo, elas devem passar por alguns momentos de atualização. Eu não sei se você já pegou algum caso desse, mas é possível a gente conseguir uma nova linha de crédito, uma vez que eu já paguei a primeira, né? Paguei o financiamento. Minha usina está operando, mas surgiram equipamentos mais modernos, que vão gerar mais, vão ter uma eficiência maior. Existe possibilidade de eu refazer o financiamento para que eu possa atualizar a minha usina? Você já pegou algum caso assim? Eu tenho um cliente específico do Mato Grosso que a gente já fez 8 usinas para eles. Olha que legal. O motivo dessa atualização foi muito mais por conta de fiz a primeira usina, testei, deu certo, vou para a segunda para aumentar a minha geração. Começou a fazer a segunda usina, aumentou a sua produção, ele era um produtor de algodão. Aumentou a produção dele, consequentemente aumentou o consumo de energia. Teve que ir para a terceira usina. Mesmo não pagando, não finalizando e quitando o financiamento da primeira e da segunda, ele já conseguiu fazer novos aportes. É possível, a gente precisa ter ali uma contrapartida, então as garantias reais, ela entra bastante em vigor quando a gente faz um financiamento de altos valores e que a gente tem ali um fracionamento, né? Então a gente identifica para o banco que são usinas fracionadas e a gente consegue montar um projeto mais robusto para o próprio banco entender que é uma possibilidade dele fazer 4, 5, 6 financiamentos de uma mesma linha para um mesmo produto. Então, não é um bicho de 7 cabeças, é possível. A gente tem bastante cliente que faz essa modalidade, tanto para atualização de usina, por conta de equipamento. Aqueles clientes que eu atendi lá em 2017 estavam usando o módulo 330. Isso, exatamente. Hoje já, né, outra tecnologia, outra vantagens, né, outros módulos. Então, a gente já consegue fazer uma atualização de tudo aquilo para o cliente fazer um novo investimento. Isso é bacana, né? Isso é muito legal. Quer dizer, o processo continua. Uma vida útil da usina de 25 anos não quer dizer que você não precise não fazer nada. Pelo contrário, ao longo do tempo, os equipamentos vão se modernizando e aí é importante você estar antenado com essas atualizações e preparar um novo financiamento para atualizar a sua usina, gerar mais energia, fazer com que o ciclo gire de forma mais rápida, né? Então é muito importante. E tem até o uso de outras tecnologias, como, por exemplo, baterias, né? Sim, eventualmente, quando ele montou a usina, não tinha previsão de bateria, agora a bateria está caindo muito no preço. Posso financiar a bateria também, Priscila? Pode financiar a bateria. E eu queria trazer aqui uma informação, uma novidade, né? Uma dica, né, para todos os integradores que estão nos assistindo, que é o código FINAME. Quando a gente fala de financiamento BNDES, obrigatoriamente a gente vai precisar de um código FINAME, que nada mais é um banco de desenvolvimento nacional, então eu preciso de um produto nacional. Qual que é o código do produto Qual que é eu o vou código financiar, desse né? produto que a gente vai financiar? Então, assim, a gente tem hoje uma modalidade para usinas acima de 375 que
permite a utilização de módulos e inversores importados e apenas a estrutura nacional. Essa atualização de código que eles fizeram, que o BNDES fez, foi em 2020 e até hoje eu ainda vejo que o mercado ainda desconhece. Nossa! É muito comum eu falar sobre isso e as pessoas automaticamente vincular, mas é com ex-tarifário? Não, é sem ex-tarifário. É exclusivamente um código específico onde permite a utilização de módulos importados e os inversores importados e apenas a estrutura nacional. Porque a indústria nacional de estruturas ela já está muito bem estabelecida. Extremamente. Né? Então, já tem muito tempo que se tem essa indústria estabelecida. A questão maior são os módulos, os inversores, os equipamentos mais sensíveis que exigem uma tecnologia maior, né? Então, esse código é sensacional. Exatamente. E o que a gente identificou? O equipamento nacional, ele encarece 30% a 40% o equipamento, né? O produto em si. O código FINAME que te permite utilizar o módulo importado e o inversor importado, você reduz a tua proposta em 30% a 40% do concorrente. Então, basicamente, você ganha o cliente somente tendo esse código. Olha só. Né? Então, a gente tem essa oportunidade no mercado. É o pulo do gato que eu costumo dizer. E tá aí desde 2020, né? Tá aí desde 2020. Novo, a falta da informação adequada para todo Exatamente. mundo, né? É interessante. O bate-papo é tão descontraído, né, Priscila? Nós já estamos há quase 1 hora aqui conversando. E a coisa vai fluindo de uma maneira muito tranquila, o tema é muito interessante e nós nem entramos muito em detalhe em nenhum deles, né? Acho que a gente tem assunto aqui para mais 1 hora. Se deixar, a gente fica mais 1 hora. É muito interessante. E o que você vê como tendência? Eu acredito muito no uso de baterias. Então, os bancos já começam a entender o uso de bateria e carregadores veiculares. Essa parte de veículo tá tomando conta do assunto, né? Eu acredito que até o final desse ano a gente já tem linhas específicas só para isso. É mesmo? Eu acredito muito nisso. Linhas específicas só para identificar que é um posto de auto eletrificado. Então, a gente já consegue identificar que isso vai ser mais um nicho do solar. Não, e é muito interessante isso, porque o grande desafio do carro elétrico no Brasil são as estruturas, né? Ou a infraestrutura de carregamento. Exatamente. Né? Então, se você pega e viaja para o norte do país aqui, saiu de Goiânia, você já não vai ter mais muito posto. Então, pega uma Belém Brasília, por exemplo. Às vezes o posto realmente está lá na beira da rodovia, mas não tem subestação perto, está longe de qualquer cidade. Exatamente. A solução dele é uma solução autônoma, off-grid. Então ele vai ter que pôr, né, realmente uma bateria junto com o carregamento. E é muito bom ver que os bancos já estão enxergando isso como uma tendência, uma oportunidade e já começar a liberar linhas específicas para isso, né? A gente acredita muito nisso, principalmente porque lá para o final de 2023, 2 bancos recusaram justamente porque o preço não estava condizente. Era com uma bateria e com um carregador veicular. Poxa, o projeto é a mesma coisa, só tem esses adicionais. Não, para a gente ainda não faz financiamento. Em 2024, ali no meados de 2024, já começaram a identificar. É uma tendência. Não tem para onde fugir. Então, até o final desse ano, eu ainda acredito que vai ter ali uma mudança específica para esse mercado já. Nas cidades fica tudo muito mais fácil, né? De justificar, porque tá no centro e tal. Realmente, quando tá mais afastado, a coisa já fica um pouco mais difícil, né? É um risco, né? Mas o Brasil é continental, né? Até, assim, é meio até que óbvio que essa demanda ia acontecer, né? Mais cedo ou mais tarde. Não tem como fugir disso, né, Priscila? Exatamente. E a gente também identifica também que o BNDES vai começar a ter ali uma movimentação também nesse sentido. Já é algo ali que já está sendo discutido em pautas. Então, isso vai trazer uma grande oportunidade ali para quem quiser investir, para quem quiser usufruir também. Que legal. Priscila, para a gente já iniciar o fim, iniciando o encerramento desse bate-papo que é muito gostoso, dicas práticas para quem quer investir, empreendedores. Vamos lá, hashtag fica a dica, né? Bom. A dica de ouro, o que você fala aí para essa turma que quer investir? O primeiro passo é identifique qual é o
seu produto. O que você quer fazer com esse produto? A sua energia solar, ela é para autoconsumo? É para um investimento? Se for para investimento, ela tem um cunho e uma metodologia diferenciada para a gente poder analisar. Então, tenta trazer essa informação sempre do que você quer fazer com esse produto final. Segundo ponto, seja um grande aliado do teu próprio banco. Hoje a gente tem uma tendência de achar que a gente não precisa dos bancos, mas a gente precisa muito deles. Então, tem essa parceria, identifica com o seu gerente qual que é as linhas, começa a instigar ele a trazer oportunidades, porque dentro do banco tem opções infinitas. Eles têm acesso a todas essas linhas também. O que é diferente para a gente a gente monta, facilita tudo para o gerente e entrega tudo pronto. E o gerente só faz a tramitação. Então, assim, ter essa parceria com o próprio banco, ser esse cliente que leva toda a parte financeira dele para esse banco, fomenta bastante a conta, isso traz muita visibilidade. E para o integrador em si, faça acordos, parcerias com financeiras. Para de trabalhar com dinheiro próprio. Para de trabalhar com dinheiro próprio. Implante em financeiras, plataformas de crédito, porque isso traz visibilidade, isso traz um outro peso para o integrador. Já eleva ele em outro patamar. Então, assim, essas seriam as minhas principais dicas para o integrador e para o investidor, tentar trazer essa parceria tanto com as financeiras para o integrador, quanto para o banco mesmo, que é o próprio cliente que vai fazer ali o seu pezinho de meia junto com o banco. Que legal. E Priscila, tem um tema que percorre muito essa questão de investimentos no fotovoltaico, que eles falam muito de energia limpa, né? Que de fato é limpa, renovável, e tem muita questão do tal do crédito de carbono, né? Isso entra muito como uma justificativa a mais para liberar um financiamento, uma grande usina. Olha, eu posso até vender créditos de carbono. Isso entra um pouquinho nesse segmento? Como é que é isso? Para as indústrias que, né, fazem o investimento, sim, tem um peso muito maior. Mas para rural, outros segmentos, até que não. Até não é tão... O rural não polui, né? Igual uma ele indústria, por exemplo. Agora, né? as indústrias, ela já tem ali um peso diferenciado quando a gente fala que ela vai fazer ali a venda ou a captação de crédito de carbono. Então, já tem um pezinho a mais. Mas não é algo que vai impactar 100% no projeto. Mas sim, tem ali um peso significativo. Ah, que legal. Priscila, acho que é isso. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Foi muito interessante, né? Esse assunto de financiamento é um assunto muito importante. Como a Priscila falou aqui várias vezes, não usem o seu dinheiro. Existem fontes específicas de financiamento para isso, com taxas interessantes. Mesmo que você ache que a taxa esteja alta, ela ainda é viável. E isso é legal de se entender. Então procure de fato uma financeira, procure seu banco, leve o seu projeto para aprovação e procure esse financiamento. Integrador, convença o seu cliente disso também. Vale muito a pena procurar não usar o seu dinheiro, usar o dinheiro próprio para isso, porque aí você gira mais a economia. Quanto mais dinheiro a gente usa, maior o governo, o governo libera dinheiro para a gente, né? Quanto mais se usa, mais libera. Isso é importante entender, né? E muito obrigado, Priscila. Com certeza esse tema vai gerar muitas repercussões e eu espero ver você aqui novamente num outro momento para de repente a gente aprofundar algum tema, só o rural como é a sua especialidade, né? Sim. Bom, eu agradeço, tá, Gustavo, toda a equipe, por ter me convidado, fico honrada mesmo e acredito que o financiamento para crédito de usina solar é muito ainda, tem muita coisa para a gente conversar, né? Uma hora passou voando aqui, mas eu agradeço muito a oportunidade, fico à completa disposição de todos. Nosso time, né, da Fortune já está aqui no mercado desde 2022, justamente para atender integradores. Nós temos um grupo exclusivo para fomentar, divulgar informações que não está ali no portfólio de outras empresas, mas justamente para a gente ter esse papo e esse contato mais direto. Então, conte com a gente, agradeço você, espero ter uma nova oportunidade também, porque tem muita coisa para a gente discutir ainda. Que legal. E, pessoal, fique de olho no nosso YouTube. A gente vai disponibilizar esse podcast em poucos dias lá.
Acompanhe a gente no nosso Instagram, nas nossas redes sociais. A gente está sempre colocando novidades lá. E na próxima quinta-feira teremos aqui um convidado super especial, é um dos sócios da Educando Solar, o multiempresário, o Thiago Kennisley. Vai ser um papo muito bacana sobre todo como ele idealizou esse projeto da Educando Solar. Não percam, clique, siga e compartilha. Muito obrigado.